Então, eu acho que é eu, é isso? É eu mesmo? Amém. É eu. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que deram para mim o convite certo, mas me deram o endereço errado, mas está tudo certo. Não precisa disso não, irmão. Obrigado pelo bom carinho, mas aqui, uma igreja do nosso tamanho, eu consigo resolver como fazia a menininha da história que a irmã contou. A menininha da história que a irmã contou, ela costumava pregar para um grupo de 2, 3 mil pessoas sem nenhum aparelho. Então acho que a gente não chegou a isso ainda, então a gente pode dispensar o aparelho sem nenhum problema. É bom estar com vocês e nessa manhã eu escolhi seguir um pouco o tema do Dia das Crianças, dos Aventureiros e dar uma ajustada também em alguns detalhes interessantes para a gente pensar um pouco. Tem um livro dessa menininha que a irmã apresentou ainda há pouco, chamado Educação, que diz o seguinte, que nós deveríamos ensinar as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos a serem pensantes e não meramente alguém que reproduz o pensamento dos outros. Pensar não é fácil e em alguns casos pensar até complica um pouco, né? E eu vou precisar da ajuda de vocês, nós vamos ler, talvez alguns vão ficar assim um pouco, assim que a gente vai ler bastante a Bíblia, né? Então fiquem com as suas Bíblias abertas. E antes de abrirmos a Bíblia, vamos curvar a fronte e vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado porque estamos na sua presença. Vamos abrir a tua palavra, Senhor, e suplicamos humildemente que o Senhor fale ao nosso coração. Amém. Que não seja palavras de homem, mas que seja a palavra do Senhor, trazendo para o teu povo aquilo que pode torná-los sábios para a salvação. Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje vai ser uma viagem, só que vai ser uma viagem no túnel do tempo, uma viagem ao passado e aprendermos lições do passado, né? Nós vimos aqui a história aí do pessoal aí que gosta de viajar, tem até uma música aí no Inar Novo aí, falando sobre viagem, é interessante e de repente uma hora dessa se canta aí, vai ser muito bom. E de fato, se a gente observar a vida da gente é uma viagem. Só tem um detalhe, nós decidimos o destino que queremos chegar. E o mais complicado é que nós decidimos o destino que queremos chegar à medida que estamos na estrada. E às vezes algumas encruzilhadas da estrada nos deixam confusos e escolhemos talvez um caminho um pouco diferente do que a gente gostaria de caminhar por ele. Mas eu quero, desta manhã, vamos abrir a palavra de Deus. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Muito bem. Vamos começar com Hebreus capítulo 11 e o versículo 23. Cadê aí as Bíblias na mão, a Bíblia na mão e Jesus no coração, como dizia um pregador aí, que tem muito a nos ensinar. Hebreus capítulo 11 e o versículo 23 nos conta um pouco sobre isso. Olha só, Hebreus 11, 23. Pela fé, quem? Hoje vocês podem falar, tá bom? Agora não será o momento da escola sabatina, mas vai ser o momento de cultuar com todos que queiram falar, podem falar. Aliás, uma das coisas que eu mais respeito é a capacidade da pessoa se expressar. Eu admiro as pessoas se expressarem, porque quando as pessoas se expressam, muita coisa pode acontecer de bom. E o contrário também. Mas, por favor, cercear a expressão de alguém é algo muito desagradável. Mas vamos lá, pela fé Moisés, o que aconteceu?
apenas nascido. O que aconteceu com ele? Ocultado por seus pais. Durante quantos meses? 3 meses. Porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Gente, que coragem é essa? Quem é que tem coragem de defender os filhos até a morte? O pai e a mãe. Esse tem coragem. Então, cadê as crianças que estão aqui? Oi, meus amiguinhos, tudo bem? Oi, Pedro. Oi, Davi. Derek, o irmãozinho do Derek, Companhia Limitada. E os adolescentes também, temos aqui uns meninos mais novos aqui, um pouquinho mais experiente, né? Pessoal, quem ama você é o pai e a mãe. O resto, depois vocês vão ver como é que é. Joquebede. E quem era mesmo o marido da Joquebede, hein? Olha, vamos rever esse nosso conteúdo programático das nossas escolinhas, tá? Ok? O marido de Joquebede era Amrão, que foi pai de Moisés, de Miriam e de Arão. Olha só, tudo aí combinado, né? Os pais gostam de colocar o nome nos filhos, isso não é uma coisa nova. Mas vamos ver o que acontece. Nesse contexto, nós encontramos a história e a vida de Moisés. E aqui eu tirei alguns pensamentos do Espírito de Profecia para a gente pensar um pouquinho. E aqui eu quero trazer algumas lembranças de coisas esquecidas e que hoje a gente vê só as tragédias. Olha só, a responsabilidade, duro isso, né? Repousa especialmente sobre a mãe. Que responsabilidade? Ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também as influências mentais, espirituais, que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha só, Joquebede, a hebreia, que fervorosa na fé, não temeu o mandamento do rei. E ela foi a mãe de Moisés, o libertador de Israel. Quanto tempo Joquebede teve para ensinar Moisés? Quanto tempo, gente? Será que chegou a tudo isso? Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas a primeira infância de Moisés esteve nas mãos de Joquebede e de Amrão. A primeira infância. Filhos não se educa por procuração. Escola não educa. Escola passa informações e a maior parte delas nem vou dizer para que serve. Quem educa filhos são pais. Guardem isso com carinho. E o que será que habilitou Joquebede? O que ela tinha de especial? Ela era uma escrava. Uma escrava. Talvez com pouca cultura. Vivendo, olha como diz o texto, sua porção da vida era humilde. Seus encargos pesados. Escravos não têm vida fácil. Mas com exceção de Maria de Nazaré, por intermédio de nenhuma outra mulher recebeu o mundo maior bênção. Através de quem que recebeu a bênção o mundo? Da mulher, da mãe, de Joquebede, de Maria. Vocês estão entendendo, mãe? Vocês estão entendendo? Eu fico pensando, por que Deus permitiu essa ligação tão forte com a mãe e não tão forte com o pai? Quando a Bíblia trata sobre esse assunto, diz o seguinte, olha, não diz assim, ainda que um pai esqueça do filho, Deus não se esquece. É esse o texto que diz lá? O que diz lá? Ainda que uma mãe o quê?
do quê? De um filho que mama. Tem como esquecer de um filho que mama? Porque vai ter uma hora do dia que o seio vai encher-se de leite e vai doer, e não tem como esquecer. E é essa a comparação que Deus fala. Portanto, sabendo que seu filho logo deveria sair de sob seus cuidados para passar aos daqueles que não conheciam a Deus da maneira mais fervorosa, Joquebede esforçou-se por unir sua alma a quem? Ao céu. Entendeu, mãe? Entendeu, pai? Vamos em frente. Mas como eu disse, é uma viagem, né? Olha só. Joquebede procurou implantar no seu coração amor e lealdade para com quem? Deus. Com Deus. E fielmente cumpriu esse trabalho. Aqueles princípios, na verdade, que eram a preocupação e ensino de sua mãe e a lição de sua vida, nenhuma influência posterior poderia induzir Moisés a mudar o que ele aprendeu quando ele era na sua primeira infância. Meu Deus, que tremendo. Que tremendo se a gente tivesse essa noção para educar os nossos filhos. Quantas coisas teríamos, talvez, no meu caso, evitado. Quantas coisas. E está todo o conhecimento aí. Mas Deus tem misericórdia da gente. E Deus muda. Deus faz um milagre. Apesar de sermos frágeis, débeis, Deus vê não apenas a nossa ação, mas Ele vê a intenção. Vamos em frente. Segundo, viajando no tempo, nós saímos ali do Egito, tá? E agora a gente vai também, depois de Moisés, olha só quantas famílias aí chega a Jacó e chega a Raquel. Gênesis 30, versículo 25, quem pode ler para a gente? Por favor. Eu não vou falar aqui armas ao alto. Alguém já ouviu falar em armas ao alto na igreja adventista? Já. Ah, tem algum das antigas aqui. Então, aí, não vou falar armas ao alto, mas pode abrir a arma, que a palavra de Deus é arma. Aliás, há um tempo atrás, eu estava viajando de carro e um policial me falou: e o senhor tem arma? Aí eu falei: tem. Ele ficou nervoso. Aí quando eu peguei a Bíblia, ele não gostou muito que eu agi de maneira bem humorada com ele. Eu acho que ele era mal-humorado, ou aquele dia ele tinha tido algum problema familiar. Eu não vou nem entrar nos detalhes para não criar nenhum sistema aí desagradável, mas tudo bem, deu tudo certo. Saí numa boa, ele ficou fino, feliz e tal. Então vamos lá, Gênesis 30, 25. O que diz lá, irmão João? Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Por que será que só quando nasceu José, Jacó resolveu voltar para casa? Já pensaram nisso? Ou vocês nunca pensaram nisso? Vamos aqui pensar um pouquinho. Na grande verdade, irmãos, Jacó queria casar-se apenas com Raquel. Quando nasceu José, ele disse: agora a minha família está completa. Agora eu posso voltar para a casa dos meus pais, porque eu tenho na terra dos meus pais o filho para eu apresentar a eles. Este é o filho. Que interessante isso, né? Com todas as mazelas e as tragédias familiares de Jacó, Deus deu a Jacó o filho que seria o filho da promessa. E esse filho foi José. Difícil de nascer José. Raquel passou por muitos problemas. Raquel teve problemas com Jacó por falta de José. Mas olha só, o pecado de Jacó e o séquito de acontecimentos que determinou não deixaram de exercer influência para o mal. Influência essa que se revelou no seu amargo fruto, no caráter e na vida dos seus filhos. Porém, houve, entretanto, um de caráter grandemente diverso, o filho mais velho de Raquel, o filho do amor.
o filho da paixão, o filho do plano de Deus, para ser o herdeiro espiritual. José cuja, olha só, como era José? Cuja o quê? Rara beleza pessoal não parecia senão refletir uma beleza interior do espírito e do coração. O mundo hoje valoriza beleza externa, mas a palavra de Deus valoriza beleza de caráter. Tem muita gente que tem fachada, mas que não tem mais nada do que isso. Falta caráter. Mas como que isso aconteceu? Olha só, isso é algo muito interessante. Jacó perdeu Raquel quando José ainda era bem jovem. Mas dos braços, nos pés e nos joelhos de Raquel, José aprendeu os conceitos mais importantes da vida, que é o conceito que declara quem Deus é. Aliás, quem Deus é? Amor. Obrigado. Só contaram para Silvana. Deus é amor. José, nascido de um casamento de amor. O que Raquel ensinou para José? Amor. Amor. Amor a Deus. Olha só. E o que José fez quando perdeu a mãe? Escutava as instruções do pai e gostava de obedecer a Deus. Morrendo-lhe a mãe, suas afeições prenderam-se mais intimamente ao pai, e o coração de Jacó estava ligado a este filho da sua velhice. Nós temos aqui alguns filhos aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e vocês vão se assustar com o que eu vou dizer, mas eu tenho que falar. Pai e mãe ama filhos de forma diferente. Essa ideia de que ama tudo igual, isso não funciona. Mas o amor do pai aos filhos e da mãe aos filhos não é diferente no amor do pai ao filho, é diferente no amor do filho que devolve ao pai. Por isso Jacó estava ligado a José, porque José era obediente. José gostava de ouvir o que o pai dizia. Eu sei que nós temos aqui alguns garotos, algumas garotas que já estão naquela fase assim: meu pai, minha mãe, eles não sabem nada, eles estão por fora, sabe, eles são muito chatos, estão muito fora de moda. Gente, até isso o inimigo trouxe para cá, né? É fase. Fase o quê? Eu sei de que fase, de quem que é essa. Nem vou dizer, porque não merece ser citado o nome desse infeliz aqui dentro. Não existe isso, tá? Não existe. O que existe são pessoas tementes a Deus ou não tementes a Deus. Vamos para a terceira história. A gente já passou por, já andando séculos aí. E você vê que nos séculos vão passando, mas sempre a marca é a mesma. Qual é a marca? Samuel 1:10. Vamos lá, alguém pode ler para nós? Aliás, semana passada alguém com certeza deve ter ouvido aqui, talvez, um sermão sobre Ana. Não vai ser sobre Ana hoje, mas sobre Samuel. Samuel 1:10. Quem pode ler para a gente? Um pouquinho mais forte. Respira fundo. E joga a voz aqui assim nessa região assim do palato, e aí você propaga para frente. Por favor, Rosângela. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Muito bem. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. O que Ana estava pedindo? Também. Mas Ana estava pedindo dignidade. Ana estava pedindo ser reconhecida como serva de Deus e não como uma pecadora infeliz que havia causado todo aquele transtorno. Um filho para Ana não era apenas um filho. Um filho para Ana era libertação, era cura. E a resposta veio. E olha só, foi Ana a mulher de oração.
Vocês estão vendo algumas características das mães aqui? Quem é mãe aí? Estão ligados, né? Mãe de oração, mãe que protege, mãe que ama. Olha só as virtudes das mães, tá? Ana foi uma mulher de oração, espírito abnegado, inspirada pelo céu, que deu à luz a Samuel. Até rima, porque tem a ver com o céu, tudo bem. A criança divinamente instruída, juiz. Qual que é a palavra que diz aí depois? Incorruptível. Juiz incorruptível. Se Samuel fosse um empresário, Samuel seria um empresário incorruptível. Se ele fosse um médico, ele seria um médico. Se ele fosse um advogado, ele seria um advogado. Se ele fosse um enfermeiro, ele seria. Se ele fosse um motorista de táxi, de Uber ou de ônibus. Ok? Não há desculpa. Não há desculpa. E além de incorruptível, ele foi o fundador das escolas sagradas de Israel. Porque ele sabia que o único meio de mudar a história de uma nação e de um povo é através da educação. Sabe quem foi que descobriu isso? Nos anos 60, Mao Tse Tung. Já ouviram falar desse camarada? Mao Tse Tung. Ele descobriu isso. E até hoje, a China continua comunista. Porque as crianças, quando nascem com 2, 3 aninhos, eles vão para a escola. E adivinha quem são os professores? Só para vocês pensarem. Segundo Reis 22:1. Vamos em frente. O tempo passa muito rápido, então nós não podemos deixar passá-lo de maneira muito sem cuidado. Segundo Reis 22:1, quem pode ler para a gente? Esse eu tenho certeza que ninguém nunca viu falar no nome dessa mulher. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 31 anos. Em Jerusalém, sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscat. É isso mesmo, o nome é esquisito. Gedida é o nome dessa mulher. Só para vocês terem uma ideia, o pai do Josias, quem foi mesmo? Vocês se lembram? Eu vou dar uma dica. Começa com A e termina com Mon. Era Amon. O avô de Josias, quem era? Manassés. Manassés era bonzinho. O avô era tão bonzinho que ele não gostava muito do profeta Isaías. Ele discutia, o Isaías não concordava muito com ele e tal. E quando Isaías estava ali com uns 70, 80 anos, mais ou menos assim, o Manassés mandou trazer o Josias. Disse, olha, o Isaías. Disse, olha Isaías, você sozinho está me incomodando. Então eu vou fazer 2 de você para me incomodar o dobro. E usou um instrumento que se conhece por aqui, chamado traçador. Quem sabe o que é traçador? Serra. Uma serra manual. E dividiu Isaías no meio. Esse era o avô de Josias. E Gedida, que nem aparece em nenhum pouco de história, ela foi a mãe de Josias. Mas como mãe de Josias, ela colocou Josias nos caminhos do Senhor. E quem foi o orientador de Josias era o sumo sacerdote da época. E Josias, com 8 anos, se tornou rei. Um rei sábio, um rei bom, um rei que era temente a Deus. Como que isso acontece, irmãos? Isso não é obra do acaso. Isso, filhos fiéis a Deus, não são obras do acaso. Não são. Me desculpa. Não posso nunca aceitar isso.
Desde pequeno, Josias havia se empenhado em tirar partido da sua posição como rei, para exaltar os princípios do quê? Da santa lei de Deus. Olha que lindo. E agora, enquanto o escriba Safã lia para ele o livro da lei, o rei discerniu neste volume um tesouro de conhecimento, um poderoso aliado na obra da reforma que tanto desejava ver executada na terra. Gente, o que diz mesmo o Salmo 1? Alguém lembra o que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se tem com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, O seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na lei do Senhor, como que ele medita? De dia e de noite. Agora eu vou trazer aqui para vocês, um dia desse eu devo falar sobre isso com mais extensão. No que os nossos filhos andam meditando de dia e de noite? No que nós andamos meditando de dia e de noite? Não precisa me dizer nada. Já está aí a resposta. As pessoas são transformadas pelo que veem e por onde vivem. E o seu meio ambiente tem uma influência tremenda sobre elas. Vou usar só uma ilustração bem simples. Aqui em Campo Largo, tem alguns lugares aí que eles trabalham com materiais recicláveis. Você já viu como as pessoas que trabalham com esse tipo de material se vestem? Você já viu como são os carros dessas pessoas que trabalham com esses materiais carregando aí pelas ruas? As pessoas se parecem com aquilo, com o meio e com o ambiente que elas vivem. Guardem isso com carinho. Meu irmão mais velho é muito inteligente, ele. E por muitos anos ele foi caminhoneiro. Adventista. E aí quando chegava sexta-feira, por volta das 18 horas ou antes, ele se aproximava de um lugar que fosse seguro, tranquilo, e ele parava o caminhão dele, e aí ele ficava naquele lugar. E se tinha uma igreja naquela cidade, ele tomava banho no posto, colocava uma roupa de sábado. Já ouviu falar em roupa de sábado? Alguns ainda lembram disso. Roupa de sábado não é roupa que a gente usa na segunda, na terça, na quarta. É do sábado. Guardem isso. Ele colocava uma roupa de sábado e ia na igreja. Chegava na igreja e tal, assistia o culto. Nunca ninguém dizia que ele era caminhoneiro. Quando ele dizia que era caminhoneiro, ninguém acreditava. Mas quando ele chegava lá para o caminhão dele lá, o pessoal olhava assim: rapaz, você é doutor, o que você está fazendo aqui? Olha a imagem. Olha a imagem que as pessoas têm. Sabe, irmãos, não há desculpa. Nós nos tornamos naquilo que nós vemos, e aquilo que nós mais fazemos, e aquilo que nós mais amamos, e aquilo que nós mais olhamos, e aquilo que nós mais assistimos, e aquilo que nós mais falamos. E é comum, às vezes, alguém em alguma reunião de igreja usar algumas palavras não muito republicanas. Mas por quê? Porque usa fora. Se você fala palavrão a semana inteira, meu filho, quando chegar aqui sábado na igreja, que você der uma topada no dedo ali na escada, nem vou dizer o que vai sair. E mesmo que você não usa, volte e meia ainda escapa, né, Silvana? É. Aqui tem uma coisa muito simples. Guardem isso que eu vou dizer para vocês. Isso é muito importante. Esse Daniel que vocês veem é o mesmo do púlpito na rua. Pecador que luta contra alguns defeitos terríveis da minha vida. Eu não preciso ser nem dois e nem ter uma outra personalidade no metaverso.
Eu não preciso disso. O cristão não precisa disso. Daí a história de Josias. Amor à lei de Deus, meditava nela de dia e de noite, e o resultado nós já sabemos. Vamos em frente. Resolveu andar na luz dos conselhos e também fazer tudo o que estivesse em seu poder para familiarizar o povo de Deus aos ensinos de Deus e a cultivar reverência e amor pela lei de Deus. Quem não tem reverência pela casa de Deus, quem não tem reverência pelo Pai, quem não tem reverência pelas coisas de Deus, não tem reverência por nada. E eu nem vou dizer o resto para não magoar ninguém. Mas vamos em frente. Lucas 1, 24 e 25. Essa história todos vocês conhecem. É interessante que você já deu uma olhada pelos personagens, já deve estar, puxa, o pastor já está terminando. É legal quando você faz assim, meio com um número assim, então já sabe que está indo para o fim. Isabel 1, 24, ótimo. Isabel 1, 24 e 25. O que diz dela em São Lucas? Muito bom. Acordado. Esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e o filho por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Muito obrigado. Olha só, Isabel ficou grávida. Isabel tinha filhos? Não. Isabel, qual era mais ou menos a idade da Isabel? Vocês têm uma ideia? Pelo que vocês já viram assim? Eu vou dar uma dica para vocês. Isabel tinha aproximadamente 50 anos de idade. Zacarias esteve nos últimos momentos atendendo o templo. Porque no tempo de Zacarias, o sumo sacerdote e os sacerdotes paravam de servir ao Senhor aos 50 anos de idade. 50 anos era aposentadoria compulsória. E foi num dos últimos momentos de Zacarias no templo que Deus falou com Zacarias. Zacarias havia passado a vida inteira como sacerdote e nunca tinha ouvido a presença de um anjo falar com ele pessoalmente, mas naquele dia o anjo falou com ele. Ele foi e conversou com a Isabel não achou aquilo muito coerente, porque no povo de Israel naquele tempo, havia pouquíssimas pessoas espirituais suficientes para receber aquele que seria o antecessor do Senhor Jesus Cristo, aquele que prepararia o caminho para a vida do Messias. Não havia entre os jovens, não havia entre as jovens mães, não havia entre os jovens sacerdotes. Foi um sacerdote velhinho, se aposentando, terminando a sua obra, que Deus escolheu para mandar ao mundo, João Batista. Será que nós não estamos em tempo similar? É só para a gente pensar. Olha só. E a Bíblia diz que ela ocultou a gravidez durante quantos meses? Não, 6 meses, é isso? 6 meses. 5 meses, obrigado. No 6º mês, Maria foi lá e não teve como esconder. Obrigado, Michel. Um anjo veio, olha só, e disse, aí vem uma coisa interessante. Um anjo veio do céu instruir Isabel e Zacarias sobre o quê? Olha lá, sobre a maneira em que deveriam preparar e educar o filho para que pudesse trabalhar em harmonia com Deus. No preparo de um mensageiro para anunciar a vida de Cristo. Como pais deveriam cooperar fielmente com Deus em formar em João tal caráter que o habilitasse a desempenhar a parte que Deus designara para ele como obreiro competente. Um anjo veio e disse: olha, Zacarias, Isabel, esse menino tem que ser educado assim. Será que hoje nós precisamos fazer o quê para que nós tenhamos a noção de como educar nossos filhos? Anjos têm que vir novamente. E aqui tem algo interessante. No passado houve um também que teve o mesmo nascimento. Vocês se lembram quem foi que teve um nascimento similar ao de João Batista no passado, na história bíblica? Sansão. Olha o que vem, agora o que vem aqui é forte demais.
João era filho da sua velhice, o filho de um milagre. Os pais podiam ter raciocinado que ele tinha uma obra especial a fazer pelo Senhor, e que que Deus cuidaria dele. Mas Zacarias e Isabel não raciocinaram assim. Olha só, mudaram para um lugar deserto, solitário, no campo, onde o filho não estivesse exposto às tentações da vida da cidade, e não fosse induzido a separar-se dos conselhos e instruções que eles como pais lhes deram. O que Sansão fazia? Ia visitar o pessoal lá dos filisteus, ia nos aniversários dos filisteus, ia nas baladas dos filisteus, ia nos encontros dos filisteus, via como os filisteus namoravam, curtia a pegada dos filisteus. E que rumo Sansão tomou? O caminho dos filisteus. Sansão se vestia como os filisteus, falava a linguagem dos filisteus, vivia no meio dos filisteus, tinha a tecnologia que os filisteus tinham, assistia o que os filisteus assistiam, vestia o que os filisteus vestiam. João Batista não. Deus tem um plano para ele. Como que eu posso fazer para proteger o meu filho? E aqui esses dias eu ouvi uma frase, não vou dizer de onde, mas alguém disse assim: a gente tem filho e cria o filho para o mundo. Está repreendido em nome de Jesus uma frase absurda dessa. Isso é uma frase maligna. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos os filhos para serem servos de Deus. Porque um dia Deus vai pedir de nós. Dá uma olhadinha lá em Hebreus 2, 13 e 14 e depois a gente conversa. Não criamos filho para o mundo, então nós não podemos educar os nossos filhos como o mundo educa. Os nossos filhos não podem ter a aparência dos filhos do mundo. Amém. Os nossos filhos não podem ter as mesmas coisas dos filhos do mundo, irmãos. Porque nós vamos estar com os nossos filhos dentro da igreja, mas ensinando as coisas do mundo. Eles vão para o mundo. E aqueles que estão no mundo, vocês sabem o que acontece. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Nós sabemos qual que é o fim do mundo. E é o fim do mundo ensinar os nossos filhos para o mundo, porque eles terão o mesmo fim que o mundo terá. Pensem. Sabe, eles fugiram das tentações dos filhos, fizeram a sua parte, desenvolveram. E ali, olha, a última parte, por nenhuma descuidada negligência da sua parte, deixaria o seu filho de tornar-se bom e sábio, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esses foram Zacarias e Isabel. E agora temos aqui uma história muito parecida com os dias atuais. Lloyd e Eunice. 2 Timóteo 5, quem pode ler para nós, por favor? Pela recordação que guarda de tua fé, sem impedimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, estou certo de que também há em ti. Eu não vou nem comentar, só vou ler ali, olha. O pai de Timóteo era grego e sua mãe judia. Olha a mistura de crenças, já naquele tempo, imagine hoje. Desde criança ele conhecia as escrituras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Crianças são inteligentes. Crianças são esponjas. Crianças podem ouvir ensinos profundos da palavra de Deus e não precisa ficar só no raso, tá? Na superficialidade. Estamos criando uma geração de crianças
que nós não as achamos capazes e nós estamos ensinando só coisinha rasa que não ensina para a eternidade. Águas rasas não produz vida. Teologia rasa, pregação rasa, historinhas humanas. Nós precisamos de Bíblia, nós precisamos de palavra de Deus, precisamos dos conselhos da inspiração. Olha só Lloyd e Eunice que fizeram com Timóteo, olha só. A piedade que ele presenciara em sua vida doméstica era sã e sensata. Olha só, olha que coisa extraordinária. A vida doméstica, mesmo num lar misto, Timóteo viu quem é que tinha a visão pura e sensata da vida, coerente. Pais coerentes, pais que prometem e cumprem. Por favor, os maiores gastos que eu tive na minha vida com as minhas filhas foram por promessas que eu fiz. Se você chegar nesse ponto, o pai vai lhe dar isto. Teve alguns casos que eu fiquei endividado muitos meses em cheque especial, mas eu cumpri a minha promessa. É sobre sensatez, é sobre princípio, é sobre falar e cumprir, é sobre caráter. E até quando eu prometia que iria corrigi-las de maneira que fosse um pouco mais radical, eu também cumpri. Jogo claro, regras nítidas. A confiança de sua mãe e de sua avó nos sagrados oráculos lembravam-lhe continuamente as bênçãos que há em fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus era a regra pela qual essas duas piedosas mulheres haviam guiado Timóteo. Qual que é a regra que você tem na sua casa? É o que todo mundo está fazendo? É o que os coleguinhas fazem? É o que os vizinhos fazem? Ou é o que diz a palavra de Deus? Ou as suas regras, elas são circunstanciais? Se de acordo com a ocasião, a gente faz a situação. Mas vocês nunca se esqueçam que a ocasião pode fazer outras coisas também. Lembram da rima? Está tudo certo. O poder espiritual das lições que delas receberam conservou puro na linguagem e incontaminado pelas más influências que se achava rodeado. Timóteo viveu no período do Império Romano, tá? Imagine os imperadores da época, pessoas tudo tranquilas, né? Nero, Calígula, tudo gente boa, né? Messalina, era a sociedade romana da época, tá? E aí por diante. Assim a instrução recebida através do lar havia cooperado com Deus em prepará-lo para assumir responsabilidades. Paulo viu que Timóteo era fiel. Que coisa linda! Homens fiéis. E eu não poderia deixar de fechar com a última das mães nesta viagem, pela história das mães de Israel. Lucas 1,38, por favor, quem pode ler para a gente? Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Obrigado, Silvana. O que Maria disse? Cumpra-se em mim o quê? A sua palavra. Senhor, aqui está a sua serva, cumpra-se em mim. Hoje é bem diferente. Hoje as coisas estão mais assim: aqui estou eu, cumpra-se a minha palavra.
porque eu sou não sei o quê, porque eu faço isso. É tanta gente com tanta vontade, mas tão pouca gente em fazer a vontade de Deus. Olha só, o menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas, sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Isso me emociona. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel, eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ao avançar a infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis, não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Eu poderia, irmãos, ir muito longe aqui, mas eu só quis fazer uma pequena viagem no tempo, sobre mães e filhos, sobre crianças, que desde pequena foi ensinado que elas tinham capacidade de aprender muito, e não simplesmente coisas que não têm muita utilidade. Sabe qual era o pensamento dessas mães? Eu vou dizer para vocês, e agora eu vou usar o texto do sermão de hoje, que está aí em todos os lugares. O texto, eu nem preciso dele, está em São João capítulo 14, os versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Responda comigo. Credes em Deus? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Todos esses filhos, todas estas mães vão estar lá. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu também quero estar lá. Pensa nisso com carinho. Eu vou dizer uma coisa para você, querido pai, querida mãe. E agora vou me debruçar aqui sobre o púlpito para ficar mais perto de vocês. Amados, sei que talvez eu estou dizendo para alguns aqui coisas que podem fazer diferença. Para outros talvez não farão mais diferença, porque os filhos já são crescidos e tantas outras coisas. Para outros talvez o pastor está de alguma forma dizendo coisas duras para mim. Por favor, não veja assim. Veja que você, como mãe, como pai, educando seus filhos, eu tenho certeza que vocês nunca disseram assim: hoje estou levantando pela manhã e hoje eu vou cometer muitos erros na educação dos meus filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. Eu sei disso. Mas eu sei que muitas vezes nós cometemos muitos erros. Mas Deus tem misericórdia, porque Deus não leva em conta o tempo de desconhecimento, o tempo de ignorância. E eu sei que você fez tudo o que você tinha sob o seu conhecimento. Mas talvez você diga, mesmo assim, talvez não tenha dado tão certo. Por favor, deu certo. Agora, tem uma coisa que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar as escolhas que as pessoas que amamos fazem. Deus não pôde mudar isso. Deus queria ter mudado o coração de Eva, para que não acontecesse aquilo, mas Deus teve que dar liberdade a Eva, porque Ele a amava. O amor é isso. Não existe amor sem riscos. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu filho, correu riscos. Nós, quando entramos nesta vida, já entramos correndo riscos. E muitas vezes os nossos filhos também correm riscos. E infelizmente algumas escolhas, alguns caminhos podem levá-los para situações muito complicadas. Não se culpe. Entregue ao Senhor. Confie no Senhor. E saiba que você fez o seu melhor. E quem tem isso, tem paz no coração. E diz: Senhor, eu fiz o meu melhor. E se as coisas não andaram como eu gostaria, está nas tuas mãos. Porque o Senhor é grande em misericórdia. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. E eu quero convidar vocês. Vocês vão tocar ainda no final, só de despedida? Tá. Então, eu vou. Meu amigo Flávio, você toca pra gente o hino de número 600 do Inário Novo? Pode ser? Daí a gente canta esse hino, ora, e é o hino de despedida e é o hino de finalização. Porque eu quero que vocês saiam com a mensagem deste hino. Porque este hino tem a ver com tudo aquilo que nós falamos. Tá? Por favor, eu poderia cantá-lo com vocês a capela, mas eu acho insuportável termos alguém que toca e não tocar. Por favor, 600. Não tem como errar. Esse é fácil. E ele está em Lá maior para facilitar a vida. Só tem um detalhe, depois ele muda de tom. Mas aí a gente dá um jeito. A gente vai passando os conteúdos musicais, que até a igreja vai também se formando. E não fica esse tempo aqui olhando um para o outro sem saber o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo. Está tudo certo. Muito bem. E no 600? Eu quero que vocês vão em paz. Porque as palavras de hoje é para produzir paz e reverência e amor ao Senhor Jesus. Santo e misericordioso Pai que estás nos céus, a sua casa, a casa de oração para todos os povos, é o lugar para que crianças, para que jovens, adolescentes, adultos, enfim, todos encontrem um aconchego, um abrigo e a certeza que a tua palavra faz despertar em nós o desejo de sermos diferentes, o desejo de entregar a nossa vida ao Senhor, o desejo de corrigir os erros, o desejo de caminhar em direção ao novo céu e à nova terra, onde habitam a justiça. Amém. Abençoa a tua igreja, nos despede na tua paz, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assentem, mas não vão embora. Eu quero convidar a Jussiele, vamos chamar as crianças aqui na frente, vamos dar o presente das crianças. Você pensou que eu tinha esquecido?
não me esqueci de ti, viu, minha amiga Luciene?